Vamos lá, galerinha. Isso aí, ligando as câmeras. Vamos. Caraca, ô Igor. Mó cabelão. Vai no barbeiro cortar, moleque. Vamos lá. É a mesma coisa. Dá seu jeito. Oi? Como é que é o negócio? Oi, Zacão. Eduardinho. Saudade de ver essa rapaziada. Ô, Christian. Tá mais branco que a vela. Aí, notícia. Nossa, eu nunca tinha visto você de óculos. É, efeitos da pandemia. Tem que usar óculos agora. Ainda bem que já tem. Tô igual a Natália. Tô com uma cara legal pra estudar hoje. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Essa daí é a nova regra aí, né? Todo mundo uniformizado, câmera ligada agora, né? Que nós temos que nos acostumarmos, ok? Aqueles que não estão com a câmera ligada têm que justificar o motivo, tá? Mas é justificar a mim, não. É justificar com a Simone, tá? Tem que falar com a Simone, que é orientadora, e justificar porque você não está uniformizado com a câmera ligada, tá bom? Que é importante, é uma regrinha aí. E
o recado que eles nos deram é aquelas pessoas que não tiverem com a câmera ligada, uniformizados, né, que não tenham justificado a ela, né, seria retirado da sala de aula do dia, né? Então fiquem atentos aí, não deem mole, tá? Que é a regra da escola agora, tá? Então vamos lá. Pessoal, antes desse recesso, a gente começou a estudar sobre figuras planas, mais especificamente o estudo do polígono, né? A respeito de ângulo interno, ângulo externo, a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos, como calcular diagonal, né? E nós vamos começar a aula da volta fazendo uma pequena revisão, uma pequena recapitulação sobre isso que estudamos, ok? Depois que a gente vê isso, relembrar, ver os exemplos, ver como é que se encontra a diagonal, ver como é que se encontra a soma dos ângulos internos, né? Ver como se calcula quanto vale um ângulo interno de um polígono regular, né? Todos os cálculos que nós vimos, ok? Todos. Depois que a gente recapitular, ver a partir do exemplo como é que se calcula e tudo mais, a gente vai dar o próximo passo, tá? Na nossa matéria, que aí para a gente não perder uma sequência, né? Porque aqui vai estar tudo ligado agora, tá? Depois a gente vai ter um estudo somente dos triângulos, depois um estudo somente dos quadriláteros, depois a gente vai ter um estudo de área e por último a gente vai falar sobre circunferência, né? A parte aí de geometria que a gente tem para trabalhar, ok? Vou começar aqui, tá? Não sei quantos tem, ok? Esse arquivo ainda, mas como eu estou com o WhatsApp aberto aqui no notebook, eu vou mandar para o grupo de vocês, tá? Do 8º ano C, a apostila que eu já tinha feito e já tinha postado no Eclass sobre polígonos, tá? Pô, professor, eu já tenho imprimido e deixei guardado. Beleza, tá? Pega ela e dá uma olhadinha, que tudo aquilo que eu estou falando tá nela hoje, tá? Então você vai pegar ela, vai dar uma pequena leitura, uma pequena revisada. Aqueles que não imprimiram ou perderam por algum motivo, tá? Estou mandando lá no grupo de vocês do WhatsApp, tá? Acabei de enviar o arquivo. E aí vocês podem imprimir esse arquivo, podem baixar para acompanhar pelo celular, né? E etc. Ok? Isso daí é importante, tá? Então, pessoal, tudo que eu estou falando, tá? Tudo que eu vou falar agora, ou fazer, ou calcular, exemplos, estão tudo nessa apostila, tá? A gente vai ter um estudo hoje, uma recapitulação, tá? Sobre polígonos. Polígono, pessoal, tá? É uma reunião de pontos, né? Que estão dentro do plano e quando eu ligo, eu obtenho uma figura plana, né? Ou outras notações que outros livros podem fazer, né? É uma figura formada por uma linha poligonal fechada, tá? Um exemplo que temos aí de polígono, né? Que é um clássico, é o triângulo, né? O triângulo é uma figura plana, ok? É uma figura plana de 3 lados, tá?
Então, qual é a definição de polígono? Tá? É uma reunião de pontos consecutivos dentro de um plano que, quando eu os ligo, eu obtenho uma figura plana. Ou uma segunda definição que muitos livros usam, tá? É uma figura plana, tá? Formado por uma linha poligonal fechada, tá? São duas definições que podem ter aí de polígono, tá? Todas as duas estão corretas, tá? Todas as duas, ok? O polígono, pessoal, ele pode ser chamado de duas formas, tá? Que é importante. Nós temos o polígono, que ele é chamado de polígono convexo. Tá? É um tipo de polígono que nós temos. Ok? Por quê? Ele é chamado de convexo. Vou mostrar a vocês. Tá? Num retângulo, ok? Nós temos vários pontos internos nele. Tá? Nós temos vários pontos, ó, internos aqui no retângulo. Ok? Se você pegar qualquer um desses pontos e ligar, tá? Você vai ver que quando você liga esses pontos na parte interna da figura, você vai ver que esse segmento que eu usei para ligar esses pontos, ele vai continuar na parte interna do polígono. Essa linha, esse segmento, essa linha aqui, ainda está na parte interna do polígono. Então, a gente fala que qualquer linha que você ligue aqui aos pontos, né? Qualquer segmento que você vai ligando os pontos. Esse segmento se manter na parte de dentro do polígono é porque ele é convexo, tá? Ok? Agora, nós temos os polígonos, eles são chamados de côncavo, tá? Temos os polígonos que são côncavos, tá? Que tipo de polígono é esse? Vou mostrar para vocês aqui, tá? Tem uma pequena diferença para o polígono convexo, tá? É que se eu ligar dois pontos no nosso polígono e ele passar, e esse segmento que eu estou ligando passar pela parte externa do polígono, ele vai ser convexo, ok? Por exemplo, eu pego esses dois pontos aqui. Tá na parte interna? Tá. Mas eu preciso ligar todos os pontos para saber se ele vai ser convexo. Aí eu vou lá e ligo esse ponto aqui, olha. Se você perceber o segmento, ele começa aqui dentro do polígono, passa pela parte de fora e volta aqui dentro. Então, por causa desse trechinho aqui e por causa desse segmento que passa pela parte externa do polígono, ele vai ser chamado côncavo, tá? Não, mas professor, esse segmento ainda está lá dentro. Não interessa. Se você tiver qualquer outro segmento e ele passar pela parte externa do polígono, já era. Ele já não vai ser mais convexo, tá? Ele vai ser côncavo, tá bom? Se tiver apenas uma, já é côncavo, ok? Então, são os tipos de polígonos aí que nós temos, tá? Nós temos elementos, tá? Num polígono também, tá? Elementos que eu digo, tá? Elementos que eu digo é vértice, lado, diagonal,
Isso tudo são elementos da nossa figura plana. Então, eu vou desenhar um polígono aqui qualquer. A, B, C, D, E, F. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Tá? Nós temos alguns elementos no nosso polígono, tá bom? Professor, que elementos são esses? Sim, tá? Nós temos os lados, ok? Nós temos os lados. Como é que a gente representa lados do polígono? Né? Através dos segmentos que formam esse lado. Por exemplo, segmento AB, né? Temos segmento BC, segmento CD, segmento DE, segmento EF e segmento FA ou AF, tanto faz. Tá? São esses aqui os lados do nosso polígono, tá? Que são os segmentos que fecham nossa figura plana, ok? Nós temos algo chamado vértices, né? Que são exatamente o ponto de encontro dos lados. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, E e F. Então, ó, vértices A, B, C, D, E e F, ok? São os nossos vértices, tá? Ponto de encontro dos nossos lados, tá? É o ponto da extremidade do segmento do lado, ok? Que é também chamado. É importante você lembrar, tá? Nós temos os ângulos internos do polígono, ok? Ângulos internos, né? Aí o ângulo interno, pessoal, a quantidade de ângulos que nós temos é a mesma quantidade de vértices, que vai ser a mesma quantidade de lados, tá? Ou seja, eu tenho o ângulo interno A, ângulo interno B, ângulo interno C, ângulo interno D, E e F, ok? Porque a gente coloca o acento circunflexo em cima do vértice, para dizer que o ângulo se encontra nele. Então, o meu ângulo aqui se encontra no vértice A, meu ângulo encontra-se no vértice B, esse ângulo encontra-se no vértice C, tá? É por isso que a gente escreve dessa forma, ok? Outro elemento que nós temos, tá? Que é importante a gente saber, é a diagonal.
tá? O que é uma diagonal? Tá? Diagonal é um segmento de reta que liga em um vértice a um vértice não adjacente, tá? Professor, o que significa a palavra não adjacente? Seguinte, é um segmento de reta que liga de um vértice a um vértice que não está ao lado dele. Por exemplo, se eu pego uma diagonal, tento construir do F até o E, você vai ver que vai dar o próprio lado. Ó, se eu tentar traçar uma diagonal do F até o E, é o próprio lado, FE ou EF, né? Por isso que a gente fala que a diagonal é um segmento de reta a vértices não adjacentes, ou seja, vértices que não estão consecutivos a eles, que não estão ao lado deles. Ok? Tá bom? Então, eu vou ligar do F até o B, do F até o C e do F até o D. E o A e o E não consigo ligar, porque são vértices consecutivos ou adjacentes a quem? A F. Então, se você tentar traçar a diagonal, vai dar o próprio lado do polígono, tá? Por isso que a gente fala que é um segmento de reta que liga dois vértices não adjacentes, ok? Essa palavra não adjacente significa isso, que não estão um do lado do outro, tá? Que não são consecutivos um ao outro, tá bom? É importante a gente frisar, ok? Nós temos também nosso ângulo externo, tá? Que eu representei pela letra Ezinho com acento circunflexo, tá? Mas cada vértice também terá seu ângulo externo, tá? Para cada ângulo interno, eu tenho seu ângulo externo, tá? Qual é a propriedade que nós conseguimos obter do ângulo, né, externo? Simples, tá? Se você perceber, ó, o ângulo interno com o seu ângulo externo, a soma deles dá 180, olha. A soma deles dá 180. O que isso significa? Tá? Propriedade, que é importante. Tá? A soma dos ângulos internos com externos sempre vão dar 180 graus. Ou seja, serão suplementares. Ok? Ângulo interno com ângulo externo são sempre suplementares. Ok? Jamais esqueçam disso. Tá bom? Por favor. Ok? Até aqui, pessoal. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. O ângulo... Ah, tá. Entendi. Aqui, Eduardo, a dúvida que eu acabei de ler. Esse E aqui é um E minúsculo. Esse E aqui é um E maiúsculo que eu botei, tá? Só para diferenciar, são ângulos diferentes, beleza? O Z aqui, tá bom? Só para ficar diferente para você, ok? Então, esse aqui é o ângulo Z, tá bom? Oi, Eduardo. Oi. Eu aqui, ó. Sai. Ele viu? Não vi, não. Vai tomar banho, garoto. Tá pijama até a hora da tarde. Eu acordei agora. Tu acha bonito isso? Perdeu A minha mãe brigou tá? muito comigo. Minha mãe brigou muito comigo. Eu acordei 9h30. Você acordou no horário certo. Só a Nicole que não. Perdeu matéria do Enem. Cagueto mesmo. Então, vamos lá.
Pessoal, alguma dúvida aqui? Eduardinho, tirei a tua dúvida. Foi? Respondi sua pergunta? Show de bola. Podemos continuar. Então, vamos lá. Tá? Então, pessoal, esses aqui são alguns elementos. Tá bom? São alguns elementos aí que nós temos no nosso polígono. Tá? Agora, o que é importante também a gente ficar ligado? Na nomenclatura. Ok? Professor, o que é nomenclatura? Tá? Nomenclatura, na realidade, vem dizendo a respeito do nome do polígono. Tá? Nomenclatura é o nome do nosso polígono. Ok? Como é que a gente dá o nome do polígono? A partir do número de lados. Tá? Número de lados, a partir do número de vértices. Tá? Como é que é? Deixa eu ver, deixa eu lembrar. Vértices, número de ângulos. Tá? Internos ou externos, não importa, tá? A quantidade de lados vai ter a mesma quantidade de vértices, com ao mesmo tempo a mesma quantidade de ângulos, tá? O número vai ser sempre o mesmo. Então, se eu souber dessa quantidade de ângulos, ou de vértices, ou de lados, tá? Nós vamos conseguir nomear o nosso polígono. Como, por exemplo, um polígono que tem 3 lados, ok? Ou 3 ângulos, né? É um triângulo. Se eu tenho um polígono de 4 lados, quadrilátero. Se eu tenho um polígono de 5 lados, pentágono. Se eu tenho um polígono de 6 lados, hexágono. Um polígono de 7 lados, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, né? Eita, 10 mais 1, 11. Um decágono. Se for 12, dodecágono, né? E assim por diante, tá? Eu tenho infinitos polígonos, tá bom? Que podem ser nomeados a partir dessas quantidades aqui, tá? Na apostila de vocês eu botei uma tabela, tá? Botei uma tabelinha lá até o 20, tá bom? Para quem aí que tiver curiosidade, tá? Tá bom? Então vai estar lá disponível, ok? Pessoal, o seguinte, tá? Deixa eu falar aqui também, aproveitar, né, do polígono regular, a nomenclatura dele, tá? Também. O do polígono regular, pessoal, é bem simples. O polígono regular é um polígono onde cada lado terá a mesma medida, cada ângulo interno também terá a mesma medida e cada ângulo externo também terá sua mesma medida, tá? Ou seja, todos os lados terão o mesmo tamanho, cada ângulo interno terá o mesmo tamanho, cada ângulo externo terá o mesmo tamanho, tá? Isso é um polígono regular. Agora, como é que é a nomenclatura dele? Simples, tá? O de 3 lados nós vamos chamar de triângulo equilátero, ok? Ele tem um nome específico, tá? Triângulo equilátero. Um polígono de 4 lados com essa característica, vamos chamar de quadrado, que é um nome específico de um polígono com essas características. A partir
do polígono de 5 lados em diante, para você saber que é regular, ele vai vir sempre com o nome do polígono, por exemplo, pentágono, e em seguida vai vir a palavra regular, tá? Ok? Então, a partir do polígono de 5 lados, para você saber que ele é regular, tá? Com as características que eu mencionei, vai vir sempre o nome e em seguida a palavra regular. Se isso aqui acontece, é porque ele é um polígono regular, tá bom? Só esses dois aqui que já têm nomes específicos com essas características, tá? Que é o triângulo equilátero e o quadrado, tá? São os únicos polígonos com nomes específicos, tá bom? Que nós temos, ok? E a partir de agora, né, a gente vai ver e trabalhar, né, uma parte que vai ser mais legalzinha, mais interessante, que é a parte do cálculo que temos em polígonos, tá? Pô, professor, que parte é essa? Pô, simples. Por exemplo, se eu quiser descobrir a soma do ângulo interno, a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, é só a gente fazer 180 graus vezes n menos 2. Ok? Essa aqui é a fórmula, tá, da soma dos ângulos internos, tá, do polígono. Tá? Se eu quiser saber a soma dos ângulos externos, SE, sempre vai ser 360 graus. Tá? Então, se eu te perguntar assim, qual é a soma do ângulo externo de um quadrado? 360. Qual é a soma do ângulo externo de um triângulo? 360. Qual é a soma dos ângulos externos de um decágono? 360. Tá? Sempre vai ser 360. Tá bom? Isso, Letícia, é regular porque tudo ali é igual. Tá bom? Valeu. Então, isso aqui, pessoal, SE é a soma dos ângulos externos. Ok? Tô de boa, então. E por último, né, a gente consegue calcular as diagonais, que é n vezes n menos 3 dividido por 2, para saber quantas diagonais tem um polígono. Ok? São essas três fórmulas que nós usamos, tá? Tanto para saber de um polígono convexo ou um polígono regular, tá? A gente acaba usando todas essas fórmulas aqui, tá? A respeito para descobrir ângulos ou diagonais, tá? E eu vou trabalhar alguns exemplinhos com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo eu tenho? Então vamos lá, pessoal. Falta aí 4 minutos e meio aí para terminar a aula desse tema. O que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou encerrar esse link, tá? Eu mandei 2 links para vocês ontem, das 2 aulas dos 2 tempos que vamos ter, ok? Então, vou fechar essa aula agora, tá? É 4h20. Você vai ter 10 minutos para beber uma água, comer alguma coisa, e 4h30 a gente volta para o nosso segundo tempo. E aí eu vou trabalhar todos os exemplos com vocês.
tá? Para como a gente calcula isso aqui que eu falei. Quantidade de diagonais, a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos. Tá bom? Então, 4h30, pessoal, vocês retornam. Então, vão lá no banheiro rapidinho, vão beber uma água, dar uma descansada na mente, né? E a gente volta daqui a pouquinho. Tá bom. Tá bom? Animação, Carol. Ih, olha a Lane aí, chupetinha. Caraca, maior style esse óculos aí, hein? Maior o quê? Maior style. Pô, velho, sou muito styler, tá? Tô com cara de médico. The Good Doctor. Muito style. Aê, Yasmin, tua mãe te acordou agora, hein? Oi, Edu, boa tarde. Não fala assim dela, não. Poxa, ela tá acordada desde 8 horas da manhã, tadinha. E aí, Yasmin? Sabe que é pauleira, né? Ah, sei. Não se preocupa não com a coisa, o tio dela vai aí e acorda ela. Rapidinho. Com certeza. Aqui a gente não dá mole pra ela, não, Eduardo. Não tem como, não. Não tem 40 Tá, não tem certa. tá certo hoje. Tá certo, pode dar mole mesmo não. Nem que Um acorde na base abraço pro Senhor, com Deus. Ficar com Deus. Só faltou a risada da Natália agora. A risada do porquinho dela lá. Eita. E aí a risada dela? Ai, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Se tiver mais alguém que vai entrar, a gente vai adicionar. Tá? Então vamos lá. A gente acabou de ver, né, um resuminho aí
sobre ângulos, né? Esses exercícios resolvidos são exemplos que eu coloquei na apostila, tá? Tudo detalhezinho, tá? Todos os detalhezinhos lá na apostila, né? Com todos os cálculos, tudo feito. Só que eu vou fazer aqui com vocês para que vocês vejam na prática como é que deve ser feito todo o processo, tá? Para que vocês acompanhem. Então, o que a gente vai começar a ver agora, tá? Calcular diagonal, calcular a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos de um polígono convexo, tá? Ou regular, tá bom? Então, preste atenção nesse exemplo. Calcular a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos e o número de diagonais de um octógono convexo. Primeira coisa, você tem que saber qual polígono estamos lidando. Octógono, polígono que tem 8 lados. Ok? É a primeira coisa. Segundo, já que ele pediu para calcular a soma dos ângulos externos, que é o mais fácil, você sabe que a soma do ângulo externo de qualquer polígono sempre vai ser 360 graus. Então, eu já achei uma coisa que ele me pediu. Ok? Posso achar a soma dos ângulos internos? Posso. SI é igual a 180 graus vezes N menos 2. Ok? Sempre dessa forma. Quem é o N? É o número de lados que tem o seu polígono, que são 8. Então, você vai substituir. Então, chega lá e substitui. Então, vai ficar 8 menos 2. Ok? SI é igual a 180 graus vezes 8 menos 2, 6. SI é igual a 0 vezes 6, 0. 6 vezes 8, 48, sobe 4. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. 1080 graus é a soma dos ângulos internos de um octógono, tá? E por último, ele quer a quantidade diagonal, que é calculado por N vezes N menos 3, dividido por 2. Ok? Quem é o N, professor? É o número de lados do nosso polígono, que é 8. Então, D é igual a 8 vezes 8 menos 3 sobre 2, tá? Já que aqui em cima é um produto, se você quiser, simplifica 8 e 2 por 2, ok? Quantidade diagonal, 8 simplificado por 2 dá 4, vezes 8 menos 3, 5. 2 simplificado por 2 dá 1. Não tem necessidade de botar isso aqui sobre 1. Tá? Logo, a diagonal, 5 vezes 4, 20. Então, o octógono terá 20 diagonais. Tá? E acabou. Qual é, professor? Precisa fazer mais alguma coisa? Pô, precisa não. Cálculo simples de ser feito. Ok? E bem rápido. Tá bom? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Perguntar desse exemplo? Alguém quer fazer alguma observação? Não? Tem certeza? Não. Eita, que ignorância. É o quê? Ignorância. Que eu não ouvi. Desculpa aí. Então, vamos lá. Vou botar aqui o segundo exemplo. Tá? Pra gente fazer. Isso aqui tá tudo na apostila, hein, pessoal? Ele quer saber a soma
a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é 900 graus. Qual é o polígono? Pessoal, aqui está falando que eu tenho um polígono convexo. Não sei que polígono é esse. Só sei que a soma dos ângulos internos dele é 900 graus. Ele quer saber qual polígono é esse. Ok? Pô, para eu descobrir o polígono, eu preciso saber o número de lados que tem esse polígono. Se eu sei o número de lados, ou o número de vértices, ou o número até de ângulos, eu consigo descobrir qual é esse polígono, tá? Uma coisa que eu quero que você lembre é o seguinte: poxa, se ele está falando de soma do ângulo interno, é porque ele está me falando que o SI é 900 graus. Basta eu lembrar que a soma dos ângulos internos é 180 graus vezes n menos 2. Ok? Quem é o SI desse polígono que ele me falou aqui acima? 900 graus. Então, substitui onde está o SI, que vai ficar 900 graus igual a 180 graus vezes n menos 2. Tá? Detalhe, pessoal. Isso aqui que eu vou fazer agora é pura matemática. Tá? Por quê? Simples. Se você perceber, eu tenho um produto aqui, o 180 graus multiplicando por n menos 2. Ok? Se eu tenho um número, que é o 180, que está multiplicando esse cara, eu posso pegar o 180 graus e passar para esse lado dividindo, tá? Somente porque aqui é um produto. Ok? Isso aqui é uma forma que você tem, tá? É uma forma que você tem para fazer isso aqui mais rápido, tá? E você pode fazer. Lembrando, eu vou passar os 180 graus para cá dividindo, porque ele está multiplicando o n menos 2, tá? Você só pode fazer isso se o termo estiver multiplicando alguém, ok? E tiver um produto, só isso. Então, eu vou pegar esse cara e vou passar para cá dividindo. 900 graus dividido por 180 graus é igual a n menos 2, ok? 900 graus dividido para 180 graus se eu não me engano, a gente vai achar 5, tá? Que vai ficar 5 igual a n menos 2. Já que eu quero descobrir que é um n, passo menos 2 para o outro lado. Vai ficar positivo. Ou seja, n igual a 7. Ou seja, um polígono que eu estava procurando é o epitágono. Ok? Acabou a questãozinha molezinha para nós. Ok? O epitágono convexo. Heptágono. Eu não estava conseguindo ver. Tá? Questão 3. Qual é? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma entrevista, pode fazer, tá? Que eu volto.
Então, vamos lá. O exemplo 3 está falando o seguinte. Qual é o polígono, tá, cujo número de lados é igual ao número de diagonais? Ok? Qual é o polígono cujo número de lados é igual ao número de diagonais? Então, vamos interpretar dessa forma aqui. Ele está me falando do número de lados com o número de diagonais. Ok? Ele está me falando o seguinte, que a quantidade de diagonais desse polígono é igual ao número de lados n dele. Ok? Ou seja, D igual a n. É isso que ele me falou aqui no enunciado. Tá? Que o número de lados n é igual ao número de diagonais, que é D. Ok? E a partir daqui eu vou tentar descobrir que polígono é esse, que é a pergunta do nosso exemplo 3. Tá? Já que ele está falando sobre diagonais, eu tenho que lembrar da fórmula da diagonal. N vezes N menos 3 sobre 2. Ok? Tem que lembrar disso daí para fazer o nosso exercício. Tá? E a gente vai fazer bem simples. Pô, professor, como? Ele fala que a quantidade de diagonais desse polígono que eu vou descobrir é igual a n, que é o número de lados. Então, eu vou substituir aqui. N é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Tá? Lembrando, esse D aqui tem a mesma quantidade de n, tá? Que foi o que a gente utilizou de interpretação do enunciado do exemplo 3. Tá? O que eu faço aqui? Simples. Ó. Denominador, quando não aparece, ele é 1. E aqui a gente pode multiplicar cruzado. Tá? 2 vezes n, 2n. É igual 1 vezes n menos 3. Está aqui, ó, n vezes n menos 3. Tá? Se você notar, esse n está multiplicando o n menos 3. Então, significa que eu posso pegar ele e passar para cá dividindo. 2n, passo o n para cá dividindo, é igual a n menos 3. Ok? n, podemos simplificar, cortar. Ok? Quem vai sobrar aqui? 2. Igual a n menos 3. Passo o menos 3 para cá, que vai ficar positivo. Beleza? 2 mais 3, 5. Achei o nosso polígono, que é um pentágono. Ok? Aí acabou nosso exemplo, nossa questãozinha. Tá? Show de bola. Ok? Vou deixar um tempinho aí nas telas para quem está copiando ali. Ou quem quer avançar. Então vamos lá. A partir de agora, são exemplos, tá? Que são de nível, tá? Ou níveis médios para difíceis, tá? Médios para Nesse difíceis, duvido. Esses exemplos agora que eu vou fazer com vocês, Eu devo ver de lá. só vai ser complicado se não prestar atenção. O segredo está sempre no enunciado. Tá?
Então, preste atenção que tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou resolver, tá? Vai depender de vocês. Essa matéria ela pode ser fácil, tranquila, como vocês viram nesses exemplos, como ela pode se tornar um nível de raciocínio um pouco maior. Como esse exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Tá? Então vamos lá. Primeira questão de nível médio para difícil. Okay? Ele quer saber qual é o polígono, tá? Em que a soma das medidas dos ângulos internos é o quádruplo da soma dos ângulos externos. Primeira coisa, vamos transformar essa linguagem em português para a linguagem matemática. Primeiro, ele quer saber qual é o polígono. Ou seja, para eu saber qual é o polígono, preciso saber quem é ele. Ok? E ele me deu como informação que a soma dos ângulos internos SI é um quádruplo, ou seja, 4 vezes a soma do ângulo externo dele. Ok? Foi isso que ele me deu de sentença. Tá bom? Quem é a soma dos ângulos externos? Pô, professor, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Então, podemos fazer isso aqui, ó. SI é o quádruplo, ou seja, 4 vezes 360 graus, tá? Ó, SE, que é a soma dos ângulos externos, é 360. Então, a gente multiplica isso aqui. SI é igual 4 vezes 0, 4 vezes 6, 24, sobe 2. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2 que subiu vai dar 1.440 graus. Esse cara aqui é a soma dos ângulos internos. Mas ele está me perguntando qual é o polígono que tem esse cara como soma. Aí eu lembro, poxa, o SI, a fórmula dele é 180 graus vezes n menos 2 igual a 1.440 graus. Ok? Pega os 180 graus que está multiplicando o n menos 2 e passa para cá dividindo. N menos 2 é igual a 1.440 graus dividido por 180 graus. Então, n menos 2 vai se tornar igual, né? Isso daí, se eu não me engano, tá? Vai dar exatamente 0, Eita. 4, 8. Tá difícil aí, professor? Não, vai dar 8, isso mesmo. 0, 8 vezes 8, 64. Sobe 6, 8, 2, 14. É isso mesmo, vai dar 8. Ok? Passo menos 2 para o outro lado, vai ficar positivo. Logo, n igual a 10. Então, o polígono aí é um decágono.
Pronto, acabou a questão. Uma questão que é considerada de nível médio para difícil. Ok? Uma questãozinha bobinha aí pra gente. Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá favorável? Então, vou deixar um minutinho aí na tela rapidinho, só para ficar gravado. Se você quiser tirar um print aí da tela, pode tirar. Fica mais fácil. Quem vai tentar fazer isso? Que aí eu vou para o próximo exemplo. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Um exemplozinho aí. De médio para difícil aí pra gente. Ok? A questão ele está me falando o seguinte. Ele está falando que eu tenho 3 polígonos. Ok? Então, ó, eu tenho 3 polígonos. O primeiro polígono tem N lados. O segundo polígono tem N menos 3 lados. Ok? E o terceiro polígono tem uma quantidade de N mais 3 lados. Ok? Tá? E a questão fala
que quando eu somo, faço a soma dos ângulos internos desse e desse polígono e somo, vai dar 3.240 graus. Ok? É isso que a questão está me falando. E ele quer saber, obviamente, quais são esses polígonos que têm esses respectivos lados, tá? Que ele quer descobrir. Cara, simples. Qual é o raciocínio que você tem que ter? Que aí você tem que acompanhar a questão, tá? Da seguinte forma. Primeiro, se ele está falando de SI, você tem que saber a soma dos ângulos internos desses 3 polígonos, tá? De que forma? Tá? Bem simples. Liga aqui no tio. A fórmula do SI é igual a N, 180 graus, vezes N menos 2. Ok? Já que N é o número de lados desse polígono, tá aqui. Então, a soma desse polígono é essa expressão. Ok? Presta atenção aqui. O SI desse polígono que tem N menos 3 lados, 180 graus, vezes. Quem é o N dele? N menos 3, menos 2, fechei o parênteses, tá? Esse cara aqui é a quantidade de lados do meu segundo polígono. Essa expressão toda. Por isso que eu estou colocando no lugar de N. Então, SI vai ser igual a 180 graus vezes N menos 3 menos 2. SI vai ser igual a 180 graus vezes N menos 3 com menos 2, menos 5. Parei aqui. Tá? E faço o último polígono que tem N mais 3 lados. SI é igual a 180 graus. No lugar de N mais 3, menos 2, igual a 0. Essa expressão é a quantidade de lados que tem o meu terceiro polígono, que eu substituí no lugar de N na fórmula, tá? SI é igual a 180 graus, vezes N mais 3, menos 2. SI é igual a 180 graus, vezes N. 3 positivo com menos 2 vai dar mais 1. Tá bom? Então, essa é a expressão aqui que nós encontramos. Tá? E agora, professor, o que a gente faz? Simples. A questão ela me fala e me dá um dado muito importante. Ele fala que quando eu somo esse SI com esse SI e esse, ele fala que a soma toda vai dar 3.240 graus. Né? Ou seja, é isso aqui que ele está me dizendo. Olha, esse SI, 180 graus, vezes N menos 2, mais esse SI, 180 graus, vezes N menos 5, mais esse SI, 180 graus, vezes N mais 1, vai ser igual, né, a 3.240 graus. Ok? Deixa eu ver aqui que me fizeram uma pergunta. Professor, o correto não é o colchete sobrepor o parênteses? Ah, não, Eduardinho, aqui é porque eu só fui no intuito de substituir algo. Tá? Como eu já utilizei o parênteses, eu posso utilizar o colchete. Tá bom? Só para responder aí sua pergunta. Tá? É porque eu estou substituindo, ó, a quantidade de lados do meu polígono aqui, beleza? Como eu já tinha utilizado o parênteses, eu posso utilizar o colchete para fazer essa substituição. Tá bom? Ok? Então, pessoal, preste atenção o que vocês estudaram em fatoração. Tá? Fatoração por evidência. Preste atenção nessa sentença aqui toda. Note que nessa sentença aqui, todos eles têm quem?
180. Percebe-se? Então, significa que eu posso botar o 180 em evidência. Quem vai ficar aqui dentro? O n menos 2, mais o n mais 5, menos 5, perdão, mais esse n mais 1. Isso tudo igual a 3.240 graus. Tá? Isso aqui que está dentro do cochete, eu consigo resolver. Tá? Pô, professor, você consegue? Consigo? Claro. 180 graus. Abre o cochete. N menos 2 mais N menos 5 mais N mais 1 é igual a 3.240 graus. Ok? Esse 180 não está multiplicando o cochete? Posso passar ele para cá dividindo logo. Que vai ficar assim, ó. N menos 2 mais N menos 5 mais N mais 1. 3.240 graus dividido por 180 graus. Esse 80, como está multiplicando o cochete, ele pode vir para cá dividindo. Ok? O professor pode? Claro. Claro que pode. Ok? Não há problema algum. Aqui a gente consegue resolver, ó. N mais N mais N, 3N. Menos 2 com menos 5, menos 7. Menos 7 com mais 1 vai dar menos 6. Igual. 3.240 graus dividido por 180 graus. Isso aqui vai me dar o seguinte. Tá? Vai me dar exatamente 18. Tá? Passa o menos 6 para lá. 3n é igual a 18 mais 6. 3n é igual a 18 mais 6 vai dar 24. n é igual a 24 dividido para 3. Logo, o valor de n será 8. Ok? Já que ele quer saber quais são os polígonos, se n é 8, esse cara aqui vale 8. Esse cara aqui, 8 menos 3, 5. Então, um polígono de 5 lados. E esse cara aqui é n mais 3. 8 mais 3, 11. Que é um polígono de 11 lados. Então, achei qual é o número de lados dos 3 polígonos, que são 8, 5 e 11 lados. Tá? Acabou a questão. Então, uma questão aí que aparentemente você pode achar fácil, mas ela tem um nível dificinho, tá? Todo esse cálculo aqui que eu fiz também está na apostila, tá? Que eu mandei no grupo de vocês. Tá bom? Como eu só tenho apenas 2 minutos, não vai dar tempo de dar o exemplo dos polígonos regulares, eu vou deixar para a nossa próxima aula, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente estuda sobre os polígonos regulares e a gente termina a nossa revisãozinha, tá? De polígonos para a gente dar continuidade à nossa matéria, tá? E a gente vai ter que ter um estudo sobre triângulos e quadriláteros. Tá bom, pessoal? Ok? Alguém ficou com alguma dúvida hoje? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma observação? Tá tranquilo? Tá favorável? Show de ou não show de? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Tá assim, E ó, aí, professor. Igor? E aí, Igor? Topetinho? Foi tranquilo? Vontade de dar um puxão nesse teu cabelo. Então tá bom, pessoal.
Se você tiver alguma dúvida em alguma coisa, tá? Você pode mandar mensagem lá no WhatsApp, terei um eterno prazer de tirar a sua dúvida e te ajudar. Tá bom? Ok? Então, por hoje é só, galerinha. Daqui a pouco eu aviso vocês, tá? Que da aula que eu vou postar, essa aula aí gravada lá no Classe, tá bom? Não esquece de dar presente lá no chat e valeu! Valeu!